Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, elas estejam sobre todos vocês e sobre todos nós, porque nós carecemos desesperadamente delas. Eu peço aos meus irmãos que abram a palavra de Deus aí no seu lar, onde você está agora, prestando seu culto doméstico, na presença ali dos seus familiares, disponibilizando conhecimento de Deus e exposição bíblica dentro de sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas eu quero que você abra nesse momento a sua Bíblia em 1º do livro dos Reis, capítulo 18. 1º de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 41 a 44, que dizem assim, me acompanhe por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse Elias: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. É até aqui o nosso texto e nós vamos orar nesse momento, invocar a presença de Deus. Senhor, nós te buscamos ansiosamente nesta hora, suplicamos de ti tua bênção, tua graça maravilhosa. Pedimos de ti aquela iluminação do teu Santo Espírito, a fim de que leiamos a tua palavra de maneira edificante e suplicamos que tu recebas a adoração que a nossa família te oferece nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos avançar em nossas exposições a partir da vida do profeta Elias. E eu quero lembrar aos meus irmãos que já não chovia em Israel há 3 anos e meio, há 3 anos e 6 meses. Imaginemos, a magnitude da calamidade que se abateu sobre a nação de Israel, mas nada foi por acaso. Fenômenos naturais, meus irmãos, eles podem ser descritos por nós, mas a sua causa última permanece inexplicável a parte de Deus. Nesse sentido, por exemplo, as palavras do profeta Amós, capítulo 4, versículo 7. Amós disse assim: além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Note como o controle de Deus sobre os fatos da natureza é absoluto. Então, esses 3 anos e meio de seca, uma calamidade que se abateu sobre Israel, aquilo não foi por acaso. Deus estava naquele momento executando a maldição do pacto, porque ele havia dito que caso Israel se voltasse contra ele, virasse as costas para ele, para adorar os ídolos das gentes, ele executaria a maldição no pacto, como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 23 e 24, texto que diz assim, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Então os meus irmãos entendem o que está acontecendo aqui. Deus havia dito que caso o povo se voltasse para os deuses, para os ídolos dos gentios, ele executaria a maldição do pacto, e dentre essa maldição estava incluído aqui tornar o céu como um céu de bronze, fazer cessar as chuvas e dessa maneira, transformar aquela boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, como disse Moisés, terra de trigo e de cevada, de vides,
figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, transformar esta boa terra em uma terra desolada, ressequida. O Senhor Jesus descreveu esse período do profeta Elias como o período em que o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Ocorre que, no 3º ano, veio a palavra do Senhor novamente a Elias, dizendo para que Elias, capítulo 18, versículo 1, os meus irmãos podem acompanhar, dizendo que Elias voltasse a apresentar-se perante Acabe, porque estava na hora do Senhor mandar chuva sobre a terra. Havia chegado o momento da restauração, havia chegado o momento da remoção da maldição do pacto, era o momento de chuvas voltarem a cair. Entretanto, e eu quero que os meus irmãos me acompanhem nesse ponto, a maldição não seria removida, sem derramamento de sangue e sem conversão de coração da parte do povo. E foi exatamente isso que aconteceu no Monte Carmelo. Um novilho foi sacrificado, Deus recebeu aquele sacrifício e perante os olhos do povo ficou absolutamente claro que Yahvé é Deus, Yahvé é Deus, não Baal. O povo caiu então com o rosto em terra e reconheceu que só o Senhor é Deus. E o Senhor, meus irmãos, gracioso como é, aceitou aquela conversão como uma restauração e removeu de Israel o castigo. Isto é maravilhoso e nos enche de esperança. Deus não viu perfeição naquele povo. Deus fez aquilo que aquele povo não poderia fazer por si mesmo. E aceitou o povo de volta na medida em que o povo se converteu ao Senhor, dobrou os seus joelhos, colocou o seu rosto em terra e reconheceu que o Senhor é Deus. Naquele momento, o sorriso de Deus voltou a brilhar para o povo de Israel e chuvas não tardariam a voltar a cair, para que se cumprisse aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu quero saber se os meus irmãos estão me acompanhando nesse ponto. Notem, o povo se desviou e a maldição se abateu sobre o povo. O Senhor traz o seu povo de volta para abençoá-lo com as bênçãos do pacto. Não é maravilhoso nós pensarmos desta forma? Percebam que o horizonte já se avizinhava alvissareiro, pelo menos do ponto de vista do profeta nessa altura. Porque lá no versículo 41, o texto já que nós lemos, ele disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Isso está no versículo 41. Note aqui, meus irmãos, acho notável, na verdade, que nada se diga de Acabe a respeito de sua conversão, de seu arrependimento, de sua confissão de pecados. Não se diz que Acabe dobrou os joelhos, não se diz que Acabe colocou o seu rosto em terra, não se diz que Acabe reconheceu publicamente algo do tipo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E para Acabe, Elias simplesmente diz: sobe, come e bebe. E eu sigo alguns estudiosos quando eles dizem que é como se Elias estivesse dizendo nesse momento: Acabe, eu sei exatamente o que está no seu coração. Seus apetites são todos carnais. Você está no meio desta calamidade e preocupado, mas preocupado somente porque a sua vida pecaminosa foi de alguma forma obstruída. Então, faça o seguinte: faça aquilo que o seu coração pede, satisfaça o desejo da sua alma, construa celeiros maiores, e diga para a sua própria alma: descansa, come, bebe e regala-te. Então vá, coma e beba. Mas faça rapidamente, porque eu já posso ouvir o ribombar dos trovões que antecedem uma grande chuva.
Veja a posição de Acabe. Agora, por outro lado, notem essas palavras de Elias: já se ouve ruído de abundante chuva. Os versículos seguintes demonstram que até aquele momento não havia qualquer sinal de chuva. O servidor de Elias, por ordem dele, se volta para o poente, vai num lugar onde pudesse ver o horizonte, para ver se havia sinal de chuva a seu comando. Ele fez isso por 7 vezes. Nas 6 primeiras vezes, o servidor de Elias não viu nenhum tipo de chuva, nenhum indício mínimo que cairia pelo menos uma neblina. Nada em absoluto, nada em absoluto. Na 7ª vez, o servidor do profeta Elias viu uma pequena nuvem se apresentou no horizonte, pequena como a palma da mão do homem. E aquilo não faria ninguém concluir que choveria, muito menos que cairiam chuvas tão fortes que destruiriam as estradas e impediriam a viagem do rei. E aqui eu quero que os meus irmãos observem que só existe uma explicação para esse tipo de certeza antes da realização das coisas. A fé do profeta o capacitava a apegar-se à palavra de Deus. O que Deus havia lhe dito antes do teste do Carmelo, os meus irmãos se recordam: vai e apresenta-te a Acabe, versículo 1 do capítulo 18, porque darei chuvas sobre a terra. Pois bem, o profeta simplesmente creu que Deus faria exatamente do modo como lhe havia dito. Creu que Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Essa é uma conclusão para a qual concorreram todas as experiências pregressas do profeta Elias. Ele havia sido alimentado por corvos. Ele havia sido sustentado por uma panela de farinha que não secava, por uma botija de azeite que não secava. Ele havia sido instrumento de Deus para a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e agora, recentemente, tinha visto o Senhor responder com fogo do céu. Além disso, nós temos aqui pequenos sinais alimentando a fé do profeta. Ele ouviu um ruído, penso eu, que somente ele ouviu, um barulho, uma voz, acessível somente à sensibilidade, aguçada pelo Espírito de Deus no coração do profeta. E ele também havia sido alimentado por uma nuvem pequena do tamanho da mão de homem. Sim, meus irmãos, Elias era um homem treinado por Deus para, como Abraão, esperar contra aquilo que a razão natural esperaria. Como Moisés, Elias permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu estou lendo Hebreus capítulo 11, versículo 27. A fé de Elias pôde ver o cumprimento da palavra de Deus, mas de maneira tão realista como se ela já tivesse sido cumprida. Agora, por outro lado, além da fé de Elias, eu quero que os meus irmãos observem agora a oração do profeta. O versículo 42, primeira parte, diz ali que Acabe foi comer e beber. Acabe é como qualquer dos homens carnais que nós conhecemos. O lamento de Acabe nesse momento é porque a calamidade o impede de saciar seus apetites mundanos. Acabe também estava querendo que as chuvas voltassem a cair, mas não porque elas sinalizavam a restauração do povo, a bênção de Deus, o sorriso de Deus sobre a nação, nada disso. Ele estava querendo apenas retomar os seus caminhos pecaminosos, e por isso o texto diz que Acabe subiu para comer e beber. Os meus irmãos se recordam que no meio da calamidade, os ímpios estão preocupados não com aqueles que sofrem, não com aqueles que passam fome. Como Acabe, os ímpios estão preocupados com suas posses. Capítulo 18, versículo 5, nós temos ali a preocupação de Acabe centrada nos seus cavalos e mulos. Quando o versículo 2 diz, do capítulo 18, que a fome em Samaria era extrema. Então, Acabe, como mais um ímpio e como todos os ímpios,
não se incomodava com o desprazer de Deus, com as formas bárbaras do mundanismo e da idolatria. Tudo que lhe importava era a ameaça ao seu luxo e os obstáculos ao seu desejo pecaminoso incontido. E por isso, mal cessada a calamidade, Acabe retornou imediatamente ao regalo do palácio. Diz o texto que Acabe subiu a comer e a beber. Note como o caminho dos crentes é muito diferente do caminho dos ímpios. Note isso, por favor. Enquanto Acabe retoma o regalo do palácio, Elias, diz o texto, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Pergunto aos meus irmãos, o que Elias foi fazer em um ponto mais elevado do Carmelo, sozinho, somente com o seu servidor? Eu tenho 3 respostas para isso e quero que vocês me ouçam nesse ponto. Primeiro, Elias foi fugir dos holofotes. Elias não permaneceu transitando no meio do povo, recebendo congratulações por seu manifesto triunfo contra os profetas de Baal. Depois da sua vitória espetacular, Elias fez o que mesmo? Se retirou, se reservou do assédio da vaidade. E é assim, meus irmãos, que a humildade se exercita. Depois de um trabalho público, o homem de Deus corre aos pés do Senhor e se humilha e reconhece a sua pequeneza, confessa a sua tendência ao orgulho, declara sinceramente que o único responsável pelos frutos colhidos por ele é o Senhor, o Deus que dá o crescimento à semente que ele lançou. O que Elias foi fazer no cimo do Carmelo? Fugir dos holofotes. Elias não era do tipo de pregador midiático que adora microfone, que ama a maior publicidade possível, que busca incessantemente, insaciavelmente, a maior aparição pública que ele puder. Depois de uma vitória pública, uma coisa espetacular, Elias sai de cena e vai à presença de Deus. Em segundo lugar, Elias foi certamente agradecer a Deus os feitos do Carmelo. Aqueles feitos, quero lembrar para os meus irmãos, não eram os feitos de Elias. Aqueles feitos eram os feitos de Deus. Versículo 36 diz que Elias fez tudo segundo a palavra do Senhor, fiado nas promessas de Deus. E Deus cumpriu as suas promessas. Elias não faz cair fogo por si mesmo. Elias não pode converter o coração do povo a Deus. Elias não pode dar demonstrações por si mesmo que Iavé é Deus e não Baal. Então, depois daquele espetáculo do Carmelo, Elias foi orar e foi agradecer a Deus, porque ele também não poderia prover a conversão do coração do povo. Elias até orou para que o povo viesse a saber que a ti fizeste retroceder o coração deles, diz o versículo 37. Então, pastor, o que Elias foi fazer no cimo do monte? Ele também foi, certamente, agradecer a Deus por seus feitos poderosos. E quando a gente agradece a Deus, o que a gente está dizendo é: a gente não é responsável pelas maravilhas que têm acontecido no nosso meio. Agora, além de fugir dos holofotes e de se retirar para atribuir, para tributar a Deus a honra que é devida a Ele pelo portento do Carmelo, em terceiro lugar, sem sombra de dúvida, Elias foi orar para que as chuvas viessem finalmente. Nós sabemos disso porque Tiago escreveu a respeito de Elias como o modelo de homem justo cuja oração é eficaz. Os meus irmãos sabem disso. E lá em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, está escrito assim, Elias era homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, o quê? Não choveu. Mas o texto continua. E orou de novo. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Então, pastor, o que Elias foi fazer no cimo do monte? Segundo Tiago, capítulo 5, versículo 18, sobretudo, Elias foi ao cimo do Monte Carmelo para orar para que chovesse. Ele havia orado para que não chovesse e não choveu. Depois ele voltou a orar, certamente após a batalha do Carmelo. E o céu deu chuva. E aí você fica, não é, perguntando assim, mas pastor, por que Elias foi orar quando Deus já havia dito que ia mandar chuvas? E por que Elias vai agora orar para que Deus mande as chuvas, que Deus havia dito que as mandaria? A mentalidade natural, meus irmãos, e a religião pagã não entendem a razão de orar para que Deus realize aquilo que Deus disse que fará. Acredita-se que uma vez que Deus determinou o que acontecerá, o motivo da oração é perdido. E eu digo para os meus irmãos que não há nada tão enganoso quanto pensar desta maneira. Por quê? Porque é pelas orações que Deus treina o coração para crer que aquilo que nós temos, segundo o que lhe pedimos, veio das suas mãos e não de nós mesmos. Sim, é também pelas orações, meus irmãos, que Deus fomenta em nós um coração grato, porque elas nos fazem meditar e experimentar a bondade de Deus e a ter prazer em seus benefícios. É também pelas orações, meus irmãos, que Deus nos ensina, seus filhos em Jesus Cristo, que nós podemos sempre encontrar refúgio seguro no coração dele e nele. Então, quando se diz que Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, isso nos indica que Elias se retirou da multidão para se refugiar em Deus e, na presença de Deus, reconhecer que as realizações do Carmelo foram a obra de Deus. E ainda, além disso, para suplicar que Deus cumprisse a sua palavra no sentido de enviar aquelas chuvas prometidas, e eu sei que vocês estão comigo nesse ponto, mas nós não vamos seguir adiante sem antes escolher lições preciosas a respeito da vida de oração a partir, novamente, da oração do profeta. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, os meus irmãos precisam atentar que a oração particular, no relacionamento do crente para com Deus, exige que nós nos retiremos das distrações de um mundo barulhento para ficar a sós com Deus. As orações públicas, e aí eu digo para vocês com toda certeza, elas são indispensáveis e nós estamos sem elas. Mas, por outro lado, todo cristão verdadeiro tem que aprender o caminho do quarto de portas fechadas, onde ele deve falar com o Pai em secreto e ser visto pelo Pai em secreto. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 6. A oração exige aquela quietude de espírito que é mais facilmente alcançada no cimo do monte, no quarto secreto, do que no ambiente público e no fervor das batalhas públicas. Então, em primeiro lugar, aprendamos que na oração particular, no relacionamento do crente com Deus, é necessário retirarmos-nos para evitarmos as distrações. Em segundo lugar, a oração no relacionamento do crente para com Deus exige de nós a mais absoluta reverência àquele ser exaltadíssimo, aquele que é o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, o Todo-Poderoso, aquele que habita
em um alto e sublime trono. E não é à toa, meus irmãos, que Elias encurvou-se para a terra e meteu o rosto entre os joelhos. Ali estava um servo na mais profunda reverência ante a majestade divina. Ali estava, meus irmãos, um homem de Deus que em tempo oportuno se humilhava, conforme a orientação e a exortação do apóstolo Pedro, quando ele disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Essa reverência indica que não importa quão para perto Deus nos traga, nem quão confiadamente possamos nos achegar à sua presença, nós devemos servi-lo, segundo o escritor aos Hebreus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, no primeiro momento eu disse, a oração exige que nos retiremos para ficarmos a sós com Deus. No segundo momento eu estou a dizer para os meus irmãos também que a oração exige de nós reverência e santo temor. Em terceiro lugar, a oração no relacionamento do crente para com Deus deve ser tão específica quanto a necessidade que o faz clamar. Eu sei que os meus irmãos sabem o que Elias estava pedindo a Deus naquela hora. Elias estava pedindo chuvas ao Senhor. O versículo 43 nos diz que ele mandou o moço por 7 vezes ver sinais da resposta das suas orações. E eu digo para os meus irmãos que orações vagas, que pedidos genéricos trazem pouco ou nenhum benefício à alma. Os crentes que pedem apenas de maneira muito indefinida e imprecisa aprendem pouco a respeito do Deus que ouve as orações do seu povo. Lembrem-se, os meus irmãos, que Jesus uma vez perguntou ao paralítico do tanque de Betesda: queres ser curado? Os meus irmãos se recordam também a pergunta de Jesus ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? E nós, e vocês, meus irmãos, o que vocês têm pedido a Deus? Vocês se recordam da oração que fizeram hoje pela manhã? Aprendamos com Elias a pedir com a especificidade que o presente tempo requer. Eu, de minha parte, tenho pedido a Deus que promova um quebrantamento sem igual na nossa alma, que nos leve àquele mais profundo senso de humilhação, que nos dê uma disposição para adorá-lo nas reuniões públicas da igreja que nós nunca tivemos, e somente então que Deus restaure a nossa sorte, que Deus restaure a sorte de Sião e nos traga de volta do exílio e nos devolva a participação do culto solene. Em quarto lugar, a oração no relacionamento do crente para com Deus deve perseverar até receber. E isso já nos ensina que aqueles que oram eficazmente são aqueles também que já aprenderam a esperar, que oram até que, quando sabem que aquilo está de acordo com a palavra de Deus, evidentemente. No caminho da oração haverá muito obstáculo e muita tentação para desistir. Elias mandou o seu moço não menos que 7 vezes verificar se já havia algum sinal de resposta das suas orações. Nas 6 primeiras, o moço de Elias voltou dizendo: não há nada. E talvez esse seja o seu caso, talvez você pudesse dizer assim também: pastor, eu já estou orando e esperando sinais e por enquanto não há nada. Deus mesmo, meus irmãos, quer que nós oremos até que Ele responda. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E esse processo de esperar até que Deus responda tem propósito. O propósito é nos colocar numa perspectiva correta, para que nós entendamos que tudo acontece somente no tempo de Deus. Deus está cumprindo a sua
agenda. Ele não está cumprindo a minha agenda. Também não está cumprindo a sua. Ele está cumprindo a sua própria, a de Deus, agenda. Em quinto lugar, por fim, a oração da fé no relacionamento do crente para com Deus se alimenta de esperança ao menor indício de resposta. Imaginemos se Elias estivesse, após longa intercessão, desanimado, porque ao fim tudo que seu moço viu foi uma nuvem pequena como a palma da mão de homem. Imaginemos isto. Intercedi, não vi chuva acontecer. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não me ouviu. Tudo que eu vi aparecer no céu foi uma nuvem pequena, do tamanho da mão de homem. E, Senhor, quem poderia ver uma pequena nuvem perdida no horizonte de um céu azul, sinal de uma chuva torrencial? É isso que o Senhor quer de mim? Ah, meus irmãos, um homem que se enche de esperança a partir de pequenos sinais, porque espera no Deus que pode a qualquer momento fazer grandes coisas e coisas inacreditáveis, é o homem que confia em Deus, é o homem que ora eficazmente. Foi assim com Elias. Ao surgir da pequena nuvem, ele mandou o seu moço dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Note o que nós estamos vendo aqui e aprendendo com a oração do profeta Elias, por favor. Primeiro, na oração, no relacionamento do crente com Deus, a necessidade de retirar-se dos barulhos e das distrações para ficar a sós com Deus. Segundo, na oração, no relacionamento do crente com Deus, ela exige a mais absoluta reverência. No dizer do escritor aos Hebreus, nós precisamos servi-lo de modo agradável, com reverência e santo temor. Terceiro, meus irmãos, na oração, no relacionamento do crente com Deus, nós precisamos saber o que nós queremos que Deus faça. Nós precisamos fazer orações específicas e dessa maneira a nossa alma vai sendo treinada pelas experiências com Deus que responde às orações. Em quarto lugar, na oração, no relacionamento do crente para com Deus, isso exige de nós a capacidade de esperar e de perseverar em oração até que Deus responda. E por fim, eu também disse para os meus irmãos que na oração, no relacionamento do crente com Deus, nós nos alimentamos de expectativas em Deus ao menor sinal, ao sinal do menor indício. É verdade, apareceu somente uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Mas Elias estava confiado na palavra de Deus, e aquele pequeno sinal já lhe fez mandar o moço dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque se não for agora, você vai ficar impedido de viajar. Tal é a quantidade de água que vai cair. Que o Senhor nos ajude a esperar nele e a perseverar na presença dele em oração. Peço que os meus irmãos façam uma oração específica nesse momento. Peçam a Deus para restaurar a sorte de Sião. Peçam a Deus para que sejamos levados de volta do cativeiro para a reunião do povo de Deus. Eu estou com saudade da adoração pública. Eu já estou achando muito difícil lidar com celulares, fazer gravações. E por mais que julgue importante esse tipo de serviço a Deus e aos meus irmãos, por mais que julgue valiosas as reuniões nos lares, nada disso se compara àquilo que o Senhor mandou que fizéssemos a Ele e à promessa
que Ele nos fez de que estaria conosco quando estivéssemos reunidos. Oremos por isso, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aos meus irmãos, continuem juntos na presença de Deus e recebam o meu abraço.